Você pode ir à igreja com várias motivações. E eu sei que essa é uma realidade para qualquer pessoa. Crente em Jesus Cristo, discípulo de Jesus Cristo ou não. Várias são as motivações que levam você até uma igreja. Uma dessas é vir celebrar com alegria, porque você reconhece a bondade, a graça, aquilo que você recebeu sem fazer nada por merecer, e você desejar oferecer o seu louvor, a sua gratidão a Deus, por meio de um momento de culto, onde você oferece tudo isso a Deus, e oferece a sua vida, porque você espera ouvir algo de Deus, para que o seu coração permaneça fiel a Ele. Qual motivação você vem aqui essa noite? Eu convido você a fechar os seus olhos e orar por você e orar por mim. Por você, pedindo ao Senhor que lhe dê um ouvido atento, um coração sensível àquilo que Deus traz para você por meio da exposição da palavra nessa noite. Por mim, para que eu seja fiel nessa exposição, seja apenas instrumento nas mãos de Deus para trazer a instrução dele para todos nós. Ó Deus, nós te adoramos, porque Tu és o Deus da aliança. Tu tens uma aliança com o Teu povo, de salvação, de sustento, de perseverança. E é por isso que nós confessamos, confiados na Tua graça, somos perdoados, não por causa de algum mérito nosso, mas por causa do mérito e da justiça de Jesus. Nós te louvamos, porque Tu és o Deus que nos sustenta. Toda provisão vem do Senhor, especialmente aquilo que a nossa alma necessita. E é por isso que nós pedimos também nessa hora que o Senhor, mais uma vez, se revele a nós, Teu ensino por meio da Tua palavra, dando-nos a atenção, a concentração que precisamos para compreendermos, aplicarmos e vivermos a Tua verdade. Para isso nós pedimos, em nome de Jesus, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Amém. Se você é resistente a alguma pessoa que talvez te incomode, talvez pisou no seu calo, alguém que você não foi com a cara, alguém que você descobriu que está falando mal de você, ou o que você pensar, seja qual for o motivo, se você tem resistência a uma pessoa, você vai fazer de tudo para questionar as suas atitudes. Você vai procurar algum ponto na vida dessa pessoa para você, uma palavra que a gente entende bem, implicar com ela. E aí você vai descobrir, e aí você vai ficar jogando perguntas, você vai fazendo comentários, porque você não vai com a cara dessa pessoa, você não quer essa pessoa, entre aspas, se dando bem. Nós vemos isso nas Escrituras Sagradas, quando os fariseus não foram com a pessoa de Jesus Cristo. Em determinado momento eles perguntam, por que Jesus fica comendo com pecadores e publicanos? Logo depois eles estão perguntando, por que Jesus não come? A gente sempre acha motivo quando a gente está resistindo a alguém. Abra sua Bíblia, Marcos 2, a partir do verso 18. Marcos capítulo 2 até o capítulo 3, verso 6, é uma apresentação por meio do evangelista Marcos, de que nós podemos chamar de uma única unidade narrativa. São várias controvérsias dos religiosos contra Jesus. A sessão vai mostrar como que Jesus vai
tendo oposição crescente à sua pessoa por causa de quem ele é e do que ele está ensinando. Jesus traz um novo ensino, ele traz uma nova mensagem que confronta o status quo da religião judaica. E por causa disso, os fariseus, os religiosos, vão se levantando cada vez mais contra Jesus. O verso 6 do capítulo 3, você lê o seguinte: retirando-se os fariseus, conspiravam logo com os herodianos contra ele, em como lhe tirariam a vida. Foi ficando tão grave a controvérsia que eles já tomaram uma decisão. Precisamos acabar com esse homem. Então, veja comigo. No capítulo 2, dos versos de 1 a 12, há a primeira controvérsia sobre Jesus perdoar pecados. Só Deus pode fazer isso. Como é que Jesus chega e diz que perdoa pecado de um homem paralítico? Depois, nos versos de 13 a 17, uma segunda controvérsia, Jesus está comendo com pecadores e publicanos. Pecadores quem são? Aqueles que não obedecem à lei, como os fariseus obedeciam e como todo o povo judeu deveria obedecer. Então, todos esses que não obedecem à lei entram no pacote dos pecadores. Então, você tem de prostituta a romano. Você tem de quem é publicano, ou seja, aquele que cobrava imposto, era judeu muitas vezes, e cobrava imposto do povo judeu para dar para o romano. E você tem uma excelente mensagem sobre isso no nosso canal do YouTube, pregada pelo reverendo André. E por que a controvérsia com Jesus? Um verdadeiro mestre judeu, que Jesus dizia ser, não se misturaria com pecadores, porque isso o tornaria impuro. Então, é a segunda controvérsia. E a terceira controvérsia que nós vamos refletir hoje, 18 a 22, sobre Jesus não ensinar os seus discípulos. Jesus se diz o Messias, um mestre. Ele está discipulando desde o início do seu ministério. E eles, então, vão confrontar, como quem diz, um verdadeiro mestre deve discipular os seus discípulos, observando a lei. E Jesus é confrontado porque, segundo os religiosos, os fariseus, ele não está observando a lei no que diz respeito ao jejum. O texto diz: ora, os discípulos de João e os fariseus estavam jejuando. Vieram alguns e lhe perguntaram: por que motivo jejuam os discípulos de João e os dos fariseus, mas os teus discípulos não jejuam? Respondeu-lhes Jesus: podem, porventura, jejuar os convidados para o casamento enquanto o noivo está com eles? Durante o tempo em que estiver presente o noivo, não podem jejuar. Dias virão, contudo, em que lhes será tirado o noivo, e nesse tempo jejuarão. Ninguém costura remendo de pano novo em veste velha, porque o remendo novo tira parte da veste velha e fica maior a rotura. Ninguém põe vinho novo em odres velhos. Do contrário, o vinho romperá os odres, e tanto se perde o vinho como os odres. Mas põe-se vinho novo em odres novos. Deixa a sua Bíblia aberta, por favor. Esse relato parece ter acontecido logo depois do período anterior, de 13 a 17. Eles estavam se banqueteando, Jesus com os seus discípulos, junto com fariseus, junto com publicanos, pecadores, e os fariseus parece que estavam ali observando, mas não dá para saber se eles estavam à mesa com eles. E Jesus está convivendo com um pecador, que é Mateus, um publicano, que Jesus chamou para ser seu discípulo.
E como os religiosos da época estavam sempre esperando o que Jesus ia fazer para confrontá-lo, eles estão escandalizados com o fato de ele estar comendo com pecadores. E se eles então confrontam? Porque, veja comigo no verso de número 16. Os fariseus, vendo-o comer em companhia dos pecadores e publicanos, perguntavam aos discípulos. Eles não perguntaram para Jesus, eles perguntaram para os discípulos. Por que come e bebe ele com publicanos e pecadores? Jesus, que sabe todas as coisas, ouviu e respondeu-lhes: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justos, e sim pecadores. Eles se calam. Não deu certo perguntar por que ele come com pecador. Então, vamos perguntar por que ele não come. Por que ele não está jejuando? Como nós estamos jejuando. Ou seja, Jesus não jejua como nós estamos jejuando, porque ele está aqui comendo com pecadores. Logo, ele não ensina aos seus discípulos, por isso que os seus discípulos não estão jejuando. Logo, Jesus é um falso mestre. Porque se ele fosse um verdadeiro mestre, ele estava obedecendo ou seguindo o ensino da nossa lei. E esse é o objetivo. Os fariseus querem desqualificar Jesus como mestre. Um lembrete aqui, queridos. Jesus está pregando o evangelho, Jesus está ensinando esse evangelho, e tudo isso como parte do seu programa de discipulado. Jesus está formando discípulos que formariam outros discípulos a partir do que eles têm aprendido de Jesus. E essa dinâmica se repete desde a época de Jesus e vai até a volta de Jesus. Essa é uma responsabilidade minha e sua. Jesus usa toda e qualquer situação para discipular, para ensinar o evangelho. Toda situação vivida por ele é um momento para discipular à luz do evangelho. O que é discipular? É ensinar o evangelho para que a pessoa seja conformada a esse evangelho. Então, o processo de discipulado de Jesus está a todo vapor. Volte um pouquinho comigo. Capítulo 1, porque é isso que está na mente de Marcos e o que ele está querendo apresentar para a gente. Capítulo 1, de 16 a 20, você vê Jesus chamando os primeiros discípulos a caminharem com ele. A partir do verso 21, Jesus vai para a sinagoga com os seus discípulos e está ensinando ali. E ensinando os seus discípulos. Nos versos 29 a 34 do capítulo 1, agora eles estão em uma casa e Jesus está ensinando os seus discípulos. Ensinando o quê? A acolher as pessoas, a curar os doentes, a cuidar dos enfermos, a expulsar demônios daqueles que estão possessos. A partir do verso 35 do capítulo 1, você pode ir acompanhando na sua Bíblia, Jesus agora sai para orar e quando volta, os discípulos estão procurando Jesus, e fala, olha, todos te buscam, e Jesus diz, vamos embora, porque eu preciso pregar em outros lugares. Foi para isso que eu vim. E ele então está ensinando os seus discípulos a importância da oração para discernir a visão, a missão que Deus tem para ele. E ele então segue nos versos 40 a 45, ensinando a compaixão pelos marginalizados quando ele cura os leprosos, agindo intencionalmente para mudar a realidade. Em tudo isso, Jesus está com os seus discípulos do lado, ensinando-os o que é o Evangelho. Capítulo 2, versos de 1 a 12, os discípulos estão ouvindo o ensino quando chega um paralítico, trazido por 4 amigos, onde Jesus cura. E Jesus ensina mais do que sobre cura. Ele ensina que a pior doença, a pior enfermidade que o ser humano tem é o pecado. Por isso ele perdoa os pecados. E aí a primeira grande controvérsia. Agora, nos versos de 13 a 17, um pouquinho antes da nossa perícope de hoje, Jesus, com seus discípulos, está ensinando sobre o fato de que o evangelho é exatamente para quem é pecador. É exatamente para quem se reconhece pecador, quem precisa de perdão. E ele está ensinando aos seus discípulos. E são os fariseus que perguntam, então, por que Jesus não, ou por que Jesus está comendo. Por que a pergunta não é feita direta para Jesus? Por que a pergunta é feita para os discípulos de Jesus, por que ele está comendo? Porque o discípulo deve refletir o seu mestre. Então, o discípulo, mostrando quem é Jesus, é aquele que vai ser alvo de questionamento.
como os discípulos aqui são. Os discípulos já começam a refletir o seu mestre, então eles são alvo do questionamento. Os religiosos, contrários a Jesus, já perceberam que precisam confrontar Jesus porque ele está sendo cada vez mais conhecido, a sua fama está crescendo e o evangelho está chegando aos corações das pessoas. Então agora os discípulos de João, que jejuavam, os discípulos dos fariseus, que jejuavam, perguntam por que os discípulos de Jesus não estão jejuando. E a intenção é confrontar Jesus, porque se os discípulos de Jesus não estão jejuando, é porque o mestre não ensinou o jejum. O mestre não está jejuando. Então, esse mestre é falso. Eu quero ver com você nesse texto. Nós temos uma pergunta, temos a resposta e duas ilustrações que aprofundam o ensino de Jesus. E eu quero que você acompanhe isso comigo. Qual que é a grande pergunta? Por que nós jejuamos e vocês não? Essa é a grande pergunta, está aí no verso de número 18. Os discípulos de João e os fariseus jejuavam, estavam jejuando. O que dá para nós o entendimento de que eles estavam em um período de jejum. Vieram alguns e lhe perguntaram, e agora perguntar direto para Jesus, porque já sabe que não adianta perguntar para os discípulos, porque Jesus sempre vai saber. Por que motivo jejuam os discípulos de João e os dos fariseus, mas os teus discípulos não jejuam? O grupo que jejua, e aí você pode perguntar, como é que nós sabemos que João jejuava e os discípulos de João, né, jejuavam porque João jejuava. Os discípulos dos fariseus jejuavam porque os fariseus jejuavam. Então, quando você lê Mateus 11:18, lá você encontra o testemunho de que João Batista jejuava. Por isso, ele ensinou aos seus discípulos que também jejuavam. Em Lucas 18:12, você vê o testemunho de que um fariseu jejuava 2 vezes por semana, terça e quinta. Então, logo, os discípulos dos fariseus também jejuavam. E a lógica é a seguinte: se os discípulos de Jesus não jejuam, é porque Jesus não jejua. E aí, a pergunta deve nos fazer pensar não apenas por que eles estão confrontando Jesus como profeta e mestre que ele diz ser, mas o que é o jejum? Qual a importância do jejum aqui, para essa pergunta ser tão relevante para o momento, já que é uma controvérsia contra Jesus, e o que isso tem a ver comigo e com você. Então vamos pensar um pouquinho sobre o jejum na Bíblia. A Bíblia vai apresentar para a gente o jejum em alguns momentos específicos. Por exemplo, jejum era usado em momentos de lamento por luto. Quando o filho de Davi adoeceu, Davi jejuou, esperando uma resposta de Deus para curar o seu filho. Esse filho não é curado. Davi interrompe o seu jejum, e tanto que os seus servos ficam assustados. Ele estava o tempo todo jejuando, orando, pedindo pela cura do seu filho. Seu filho não é curado, eles levantam, tomam um banho e vai para a vida. E eles ficam sem entender o que está acontecendo. Esse não é o exemplo de jejum por luto, mas o jejum por quem espera uma resposta de Deus, busca intimidade com Deus para discernir a vontade de Deus. E uma vez que a resposta veio não conforme a vontade de Davi, ele é submisso à soberania de Deus e segue a sua vida. Mas o exemplo de lamento por luto você tem quando são mortos Saul e Jonatas. E o povo jejua um testemunho de luto, isso você vê também no segundo livro de Samuel. Período de guerra, 1 Samuel 14, de 24 a 30, Saul está perseguindo Davi e ele proíbe todos os seus soldados de se alimentarem, enquanto eles não vencessem a batalha. Era costume também, você encontra isso na Bíblia, isso está em Zacarias 7, a partir do verso 1, jejuar por causa do aniversário da destruição do primeiro templo. Em uma atitude de lamento, de tristeza,
o povo jejuava no período em que se comemorava o aniversário da destruição do primeiro templo que aconteceu com Nabucodonosor. Esses são alguns exemplos. Você vai lembrar de Esther, que pede para todos jejuarem, porque ela vai fazer algo, ela vai chegar na presença do rei, ela pode ser morta por causa disso. Você tem o exemplo de Jesus Cristo, que fica 40 dias de jejum e oração para enfrentar a tentação. Mas o interessante, queridos, é que a Bíblia, a lei de Deus, que era a defesa dos fariseus, só exige um dia de jejum. Levítico 16, verso 29, diz para nós que Deus exigia o dia da expiação, uma vez por ano, o 10º dia do 7º mês. Todo o povo deveria jejuar. Era só essa a exigência da lei de Deus. Só que, nos dias de Jesus, os fariseus já tinham instituído o jejum 2 vezes por semana, às terças-feiras e às quintas-feiras, como uma atitude de que, ao dedicarem-se a Deus, abstendo-se do alimento, Deus ouviria as orações e responderia por causa da dedicação deles. A obediência à lei do jejum, como tradição dos fariseus, era imposta, era uma obrigação. Não fluía esse jejum do desejo de desenvolver intimidade com Deus, o desejo de estar mais próximo de Deus. Então, acabou se tornando uma aparência de espiritualidade. Abra comigo em Lucas, capítulo 18, verso 12. A partir do verso 9 do capítulo 18 de Lucas 18, a partir do verso 9, você vê Jesus contando uma parábola sobre aqueles que confiavam em si mesmos por se considerarem justos. Então ele usa um exemplo para a sua parábola típico da realidade dos seus dias. O fariseu está orando para si mesmo. Não estava falando com Deus, estava falando dele mesmo. E no verso de número 12 ele diz: jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Ele está falando da sua justiça própria, daquilo que ele faz, buscando a aceitação de Deus. O publicano, verso 13, Jesus diz que está de pé, longe, não ousava nem levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Era alguém que não encontrava nada nele para oferecer a Deus, a não ser a sua confissão de que é um pecador. Qual o resultado da parábola de Jesus? Quem desceu justificado para sua casa, ou seja, perdoado, foi o publicano. Mas o fariseu não. Porque todo o que se exalta será humilhado. Então Jesus está dizendo que a atitude do fariseu não é uma atitude sincera, mas é uma atitude de falsa ou de aparente espiritualidade, porque exalta a si mesmo. Resumindo, o jejum que era para ser um sinal externo e voluntário de humildade e tristeza pelo pecado, por causa da ofensa que esse pecado é a Deus, deixou de ser visto e praticado assim, e passa a ser praticado como uma obrigação da lei para que eu seja aceito por Deus, ou para que Deus fique com débito e eu possa cobrar esse débito diante dele. O jejum na Bíblia, sempre, o jejum sincero, deixa eu deixar isso claro, sempre vai mostrar pessoas que se reconhecem sem forças, sem capacidade e querem a ajuda de Deus. Pessoas que querem se abster do alimento físico para se encher do alimento espiritual. Então, o valor meritório do jejum está presente nas Escrituras e é condenado por Deus. Por exemplo, Isaías 58:3, o povo questionava e perguntava:
Por que jejuamos nós e tu não atentas para isso? Nós estamos jejuando e o Senhor não responde às nossas orações. Isso vai crescendo na vida dos fariseus, na prática religiosa, de tal maneira, queridos, que o jejum ele era superior às esmolas dadas aos pobres. O jejum era comparado até mesmo aos sacrifícios no templo. Se você não pudesse levar o sacrifício ao templo, mas se você fizesse um jejum, ok. Mas você vê que ele é usado o tempo todo pelos fariseus para impressionar. E Jesus sempre vai confrontar esse ensino. Um exemplo? Mateus, capítulo 6, versos 16 a 18. Mateus 6, 16 a 18. Quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram o rosto com o fim de parecer aos homens que jejuam. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando jejuardes, unge a cabeça, lava o rosto, com o fim de não parecer aos homens que jejuas, e sim ao teu Pai em secreto. E teu Pai, que vem em secreto, te recompensará. O que Jesus está falando aqui é que como que os fariseus faziam? Ele está condenando e dizendo, não é mais assim. Eu cheguei, o evangelho chegou e com o evangelho você jejua de tal maneira que ninguém sabe que você está jejuando, só Deus. Você não precisa sair falando, como o fariseu falava, porque ao falar o fariseu estava se exaltando. Ao entender o jejum como os fariseus entendiam, o resultado era orgulho. Porque eu me acho mais santo do que você que não jejua. Nós tivemos uma semana de oração onde nós incentivamos durante toda a semana o jejum. E é um desafio para nós. É um desafio para mim, é um desafio para o Tony, que deu o seu testemunho. Mas a gente não jejua para falar para os outros e para mostrar para os outros. Nós jejuamos para que Deus receba a glória enquanto Ele vai nos transformando. Então, queridos, o problema não é o jejum em si. Jesus não é contra o jejum. Ele mesmo jejuou. Mas como os fariseus entendiam e praticavam o jejum. E é o mesmo alerta para mim e para você. Como nós entendemos o jejum e como nós praticamos o jejum. Ele não é moeda de troca. Não é para Deus ficar com dó porque você está com fome, está fraco, e responder às suas orações. Jejum é para que você lamente pelo seu pecado. É para que você reconheça a sua necessidade de Deus, a dependência dEle, e se submeta à sua vontade. Jejum é para transformar a sua vida, e ao transformar a sua vida, dá glória a Deus. E essa era a intenção de Jesus. Então, Jesus não é contra o jejum. Qual é a resposta, então, que Jesus dá? Isso fica claro para a gente que ele não é contra. Podem, porventura, jejuar os convidados para o casamento enquanto o noivo está com eles? Eu amo Jesus respondendo, porque ele responde perguntando. Porque ele quer levar os seus questionadores à reflexão. E a reflexão leva a resposta à pergunta que eles fizeram. Então Jesus pergunta, um casamento, tempo de festa e celebração, as pessoas vão jejuar? Ele mesmo responde, não é? Verso 19. Durante o tempo em que estiver presente o noivo, não podem jejuar. É óbvio que não, queridos. É impensável você pensar em jejum em época de casamento. Ainda mais no contexto judeu, que eram 7 dias de casamento. Então não existe isso de jejuar em festa de casamento. Jesus estava numa festa de casamento e não deixou faltar nem vinho. Porque eles poderiam jejuar do vinho, né? Jesus não deixou faltar nem o vinho. Então é ilógico os convidados para uma festa de casamento serem convidados para jejuar. Estou convidando vocês para o meu casamento e nós vamos fazer um grande jejum durante esses 7 dias. Jesus está dizendo, isso é ilógico. E essa pergunta de Jesus chama muita atenção, porque ele toca num assunto que parece não ter nada a ver, né? O que tem a ver casamento, Jesus, com o fato da gente estar jejuando? Jejum diz respeito à lei de Deus, que você não está obedecendo e nem ensinando os seus discípulos. E aí é a maravilha, porque Jesus, quando vai responder, e enquanto responde e ensina, ele sempre aprofunda.
trazendo para nós uma compreensão muito maior e abrangente do que é a sua vida e do que ele está fazendo. Por que Jesus usa essa ilustração de casamento? Por que ele diz no verso 20, dias virão, contudo, em que lhe será tirado o noivo, e nesse tempo jejuarão? Ele está chamando os seus discípulos, chamando os fariseus a pensarem sobre uma metáfora que era usada no histórico do povo judeu, de que Deus era o marido, o povo dele, Israel, era a esposa. E isso você vai encontrar em diversos textos, e você pode ler, eu não vou ler, a não ser um texto, mas você pode ler Isaías 50, Isaías 54, Isaías 62, Jeremias 2, mas abra comigo em Jeremias 31, 32. Vou ler só esse texto como exemplo, para você entender como que Jesus está levando os fariseus a pensarem no que eles perguntaram. Jeremias 31, verso 32. Não conforme a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porquanto eles anularam a minha aliança, não obstante eu os haver, o quê? Desposado, diz o Senhor. Então essa é uma figura, uma metáfora usada no Antigo Testamento. Deus tinha o seu povo como a sua esposa. Por que isso? Para exemplificar a intimidade e a fidelidade, o compromisso entre marido e mulher numa aliança estabelecida. Você vai se lembrar do livro do profeta Oséias, onde Deus deixa claro, através do profeta, o amor que ele tem pelo seu povo ou a sua esposa. Então, quando Jesus chama isso à mente dos fariseus, o foco, então, deixa de ser o casamento para ser o noivo. Quando ele diz no verso de número 20, dias virão, contudo, em que lhe será tirado o noivo, e nesse tempo jejuarão. Ele está apontando para o noivo. O foco agora não é mais o casamento, não é mais o jejum, mas é o noivo. O noivo está presente, então é tempo de celebrar. Não é tempo de jejuar. É por isso que os meus discípulos não jejuam. É por isso que eles comem. É por isso que eles celebram, eles festejam. Por quê? Porque o noivo está presente. Jesus está falando dele. Mas vai chegar o dia em que o noivo vai ser retirado. Porque Jesus, aqui, é a primeira vez que Marcos toca nesse assunto, apontando para o fato que Jesus vai morrer na cruz. No dia que Jesus, então, for tirado, o noivo for tirado, então é hora de jejuar. Aí sim. Mas enquanto ele está presente, não é momento de jejuar, é momento de festejar, de celebrar. Porque Jesus, o noivo presente, significa dizer que Deus está presente no meio do seu povo. E nós já vimos que Marcos apresenta isso para a gente. Então, a imagem de um casamento completo, veja, tem convidados, tem o noivo, é uma ocasião alegre, gente, exuberante, para descrever o momento em que o reino de Deus chegou, estamos festejando porque a salvação veio, e agora é momento disso, mas haverá o dia em que o noivo não estará mais presente. Aí sim será dia de jejuar. E é interessante, porque se o reino de Deus chegou, e chegou para pecadores indignos, gratuitamente, Jesus está ensinando o seguinte: eles entendiam como fariseus que o jejum os aproximava de Deus, o jejum os tornava aceitos por Deus, logo o jejum era uma moeda para trazer o reino de Deus. Aí Jesus diz, não precisa jejuar porque o noivo está presente. Então ele está dizendo, o reino chegou, e chegou gratuitamente, não é para jejuar agora, é para celebrar e festejar, porque a salvação chegou. Isso explica por que os discípulos de Jesus não estão jejuando para que o reino venha. O reino já chegou, e chegou gratuitamente. Você só precisa se arrepender e crer no Evangelho. Verso 15 do capítulo 1.
que é a mensagem de Jesus. Então Jesus está dizendo: o reino não é por esforço do jejum. O reino é por esforço ao se entregar à graça, que às vezes é mais difícil do que o jejum. Confiar totalmente, se entregar à graça. Jesus está ensinando então, queridos, aqui, na sua resposta. O jejum não é simplesmente um ritual. Não é algo a ser feito por obrigação e obediência à lei. Jejum é um assunto do coração. Jejum deve ser resultado natural de uma vida de intimidade com Deus, de comunhão com Deus. Jejum é assunto do interior, não do exterior, não é para os outros ficarem sabendo. Jejum é expressão da intimidade com Deus. Portanto, aquela não era a época de jejuar, porque Deus estava presente com eles. É época de festa e alegria. O noivo está presente. Agora, hoje é tempo de jejuar, porque o noivo não está presente conosco fisicamente. O noivo foi embora. Hoje nós jejuamos para termos intimidade com Deus enquanto aguardamos a volta do noivo. E aí nós vamos celebrar, porque Apocalipse 19 diz que então teremos uma festa. O Cordeiro vem buscar o Cordeiro de Deus, que é Jesus. O noivo vem buscar a sua noiva, que é a igreja, e aí sim é festa. Aí você não vai precisar mais jejuar. Mas hoje nós jejuamos para crescermos nessa intimidade com o Senhor, para fortalecermos espiritualmente. Enquanto o jejum esvazia o estômago de alimento, ele nos lembra que o arrependimento esvazia a nossa alma do pecado. Porque o jejum deve sempre nos levar a lamentar o fato de que pecamos contra o Deus Santo. Segundo, Jesus está ensinando que estar com Ele é uma grande festa e como uma festa de casamento. Alegria, não lamentação. A Bíblia lembra para mim e para você que casamento é uma metáfora do verdadeiro relacionamento de intimidade com Deus e o seu povo. Então, para aqueles que reconhecem Cristo como Senhor e Salvador, o relacionamento de intimidade é como um casamento. E a atitude apropriada de coração e mente não é tristeza, é alegria. A não ser por causa do pecado, quando a tristeza deve tomar o nosso coração e nos levar ao lamento e ao jejum. Então, enquanto o noivo estava presente, não era tempo de jejuar. Uma vez o noivo ausente, sim, era momento de jejuar. O ensino divino é: enquanto o noivo, que é Jesus, está presente no meio do seu povo, o tempo é de alegria. Jesus não está mais entre nós fisicamente, então é tempo de jejuar. Ok. Jesus responde e ele não para aí. Eles perguntam: por que seus discípulos no jejum? Ele responde: eles não jejuam porque o noivo está presente. Eu estou com eles, é tempo de festejar. A vida abundante chegou, o perdão para os pecados chegou, nós vamos celebrar, vamos comer. Quando eu for embora, vai ser tempo de jejuar, porque eles vão precisar de fortalecimento espiritual. Aí Jesus usa duas ilustrações. Você vê isso comigo no verso 21 e no verso 22. A primeira ilustração é um remendo de um pano novo em uma roupa velha. O segundo, no verso 22, é um vinho novo que é colocado em um odre velho. Essas duas ilustrações do dia a dia, muito comum no tempo de Jesus Cristo, é usada por ele para mostrar como que aquele que é impactado pelo Evangelho passa a viver não segundo a tradição da lei, mas segundo a confiança na graça. Porque é sobre isso que Jesus está confrontando os fariseus. Se você volta um pouquinho, capítulo 1, verso 27, capítulo 1, verso 27, você lê assim: todos se admiraram, a ponto de perguntarem entre si: que vem a ser isto? Uma nova doutrina. Com autoridade ele ordena aos espíritos imundos e eles lhe obedecem. Chegou uma nova doutrina que Jesus ensinou, verso 22, do capítulo 1, maravilhavam-se da sua doutrina, porque os ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Os escribas representam aqui o Velho
Porque chegou Jesus com uma doutrina nova, o Evangelho. Quando Jesus expulsa demônios, eles ficam admirados porque o que vem isso? Uma nova doutrina, porque até os demônios são expulsos. Aí agora Jesus usa o novo remendo num pano velho e o novo vinho num odre velho. Remendo novo em roupa velha não dá certo. Costureiros e costureiras. Você tem uma roupa velha, já lavou várias vezes, ela não vai mais encurtar, ela não vai mais encolher. Você pega um pano novo, remenda ali, costura. Quando você lavar, o que vai acontecer com o pano novo? Ele vai encolher e vai rasgar a roupa velha. Vai ser maior a ruptura, diz Jesus. Ele usa uma segunda ilustração. O odre era a pele de cabra era costurada para que formasse um saco impermeável. E então se colocava o vinho para transportar. O vinho novo fermenta. Se o odre é novo, ele fermenta no odre novo, o odre novo expande e está tudo certo. Mas um odre velho não expande mais, porque ele já ressecou com o uso. Se você pega um odre velho e coloca um vinho novo que vai fermentar, o texto diz que vai se romper o odre e você vai perder o odre, que não vai prestar para mais nada, porque está rasgado, e o vinho novo que você tinha. O que isso tem a ver com o que Jesus está dizendo até agora? Os danos causados, tanto em um quanto o outro, significam, não dá para você conciliar o evangelho que eu estou trazendo com a tradição do judaísmo. Vocês acham que, cumprindo o jejum, cumprindo a lei, vocês vão ser aceitos por Deus. Eu estou dizendo para vocês que o evangelho é gratuito, você precisa apenas crer e arrepender. Entregar a sua vida a Jesus Cristo. É insensatez continuar com velhos rituais cheios de religiosidade, de aparência, mas sem nenhum sentido espiritual. Um novo tempo chegou, o evangelho chegou, essa nova doutrina chegou. Então, não há mais espaço para o esforço próprio de fazer para ser aceito por Deus. Agora você foi aceito por Deus, então viva para Ele. E é isso que Jesus está querendo dizer, queridos. Não dá. É impossível você misturar as velhas práticas tradicionais e obrigatórias, justiça própria, com a maneira nova do relacionamento com Deus, pela graça, através da fé em Jesus Cristo. Paulo vai dar um exemplo sobre isso quando ele escreve aos Gálatas, porque os judeus queriam circuncidar e queriam batizar. Queriam fazer as duas coisas, para que a pessoa fosse, de fato, salva. Eles entendiam, você primeiro você creu em Jesus, você é batizado, mas você tem que ser circuncidado também, porque é isso que diz a nossa lei. Ou seja, eles estão ainda presos à lei. As boas novas, o evangelho, o novo, não pode ser usado para remendar o tradicionalismo. É algo totalmente novo. A mensagem de Jesus é nova e requer um novo padrão de vida. E essa é a realidade para mim e para você. Lucas 5,39, queria que você abrisse, é o texto paralelo a essa narrativa. E Jesus aqui denuncia a resistência dos religiosos à graça do Evangelho. Ele diz assim: e ninguém, tendo bebido o vinho velho, prefere o novo, porque diz, o velho é excelente. E Jesus está criticando os fariseus. Eu apresento para vocês o vinho novo, o Evangelho, e vocês rejeitam, porque diz, o velho é que é excelente. A nossa maneira de viver é que é excelente. Por quê? Porque aí se tem o controle nas mãos. Tudo o que eu faço gera débito de Deus para comigo e eu posso cobrar. Justiça própria é o outro nome para isso. Jesus é mais que um profeta e deixa isso claro, porque ele veio para perdoar pecados. Capítulo 2, verso 10 e 16. Ele perdoa pecados porque ele é Deus. O perdão chegou. Se o perdão chegou, Jesus está presente.
Então o jejum do lamento pelo pecado é substituído pela festa do perdão recebido. O Evangelho traz algo novo. Substitui a religião, que é eu ir até Deus para ser aceito por Deus. O Evangelho diz, você foi aceito, agora você serve ao Senhor. Então Jesus mostra àqueles dos seus dias que enquanto o noivo está presente, a alegria está presente. Os líderes judeus, queridos, não suportavam essa novidade. Só que esse não é um, entre aspas, privilégio deles. Muitos são, hoje, aqueles que reclamam, murmuram, questionam Jesus e seu ensino, porque não são capazes de entender e de se dobrar diante do chamado à salvação. O coração é resistente como era desses homens. E é assim mesmo. Aqueles que se consideram justos como esses, não conseguem ouvir a voz da graça, porque a voz da graça diz, você não pode se considerar justo e perfeito diante de Deus. Você deve se considerar um pecador. Então, assim como os fariseus haviam se tornado rígidos, como os odres velhos, eles não conseguiam aceitar a fé em Jesus Cristo, que não pode ser contida ou limitada por ideias e regras humanas. O seu coração, meu irmão, minha irmã, pode se tornar tão rígido quanto um odre velho. E o Evangelho chega e não há espaço para ele. O reino de Deus não é uma conquista, é um presente a ser recebido. Enquanto os religiosos entendem que eles têm que ganhar o reino pelo esforço, Jesus está dizendo, eu trouxe de graça. A partir do verso de número 23 até 28, há uma nova controvérsia. Agora é a questão do sábado. Mais uma tradição a ser cumprida para ser aceito por Deus, que Jesus também vai confrontar, porque ele segue confrontando os religiosos que queriam permanecer nas suas tradições. E Jesus traz o Evangelho. Que aplicações nós podemos tirar aqui desse texto, encerrando assim a nossa mensagem dessa noite? São muitos, tentando servir a Jesus e ao mundo ao mesmo tempo. Servir a Jesus e servir ao mundo ao mesmo tempo, queridos, é remendo novo em pano velho. Tem um pedaço de pano novo, mas a roupa ainda é velha. Não vai dar certo. Não vai dar certo. Há muitos tendo o nome de discípulo de Jesus Cristo, mas vivendo uma vida religiosa apenas, e muitos com o nome de discípulo de Jesus Cristo, mas vivendo como um ímpio. Por exemplo, quando você não perdoa o irmão que lhe ofendeu e já buscou reconciliação, como discípulo de Jesus Cristo, você deve perdoar. Se você não perdoa, ou você confia na religiosidade, ou você não conhece Jesus como seu Senhor e Salvador. Porque quem se entrega à graça do perdão recebido, vai liberar perdão graciosamente. Porque sabe do peso do seu pecado. Quando você fala mal de outra pessoa, imagem e semelhança de Deus, talvez o seu próprio irmão, você talvez o faça porque não tem segurança na sua identidade em Jesus. Então você precisa desqualificar o outro para que você seja visto como melhor do que o outro. Isso é não viver conforme o Evangelho. Quando você fica competindo com outros, querendo ser melhor do que o outro, você não entendeu que está servindo com Deus. Você foi conquistado para servir. Mas você age como quem trabalha para Deus. Eu estou devendo, então tenho que trabalhar para Deus para que eu seja aceito por Ele. Mas eu e você, que cremos em Jesus Cristo, não trabalhamos para Deus. Nós trabalhamos com Deus, porque é Ele que está fazendo tudo. E nós só apenas seguimos como cooperadores. Essa é a palavra usada por Paulo. Então, ser discípulo de Jesus Cristo é viver continuamente. Na verdade, viver um contínuo discipulado com Ele. Nós que cremos em Jesus como nosso Senhor e Salvador, somos discípulos
discipulados por Ele, através da sua palavra, através da oração, através do jejum. Para mim, as 3 principais disciplinas espirituais para todo cristão: leitura, estudo da palavra de Deus, compromisso com a oração, conversa, diálogo com Deus e jejum. Não como moeda de troca. Esse jejum Jesus condena, mas o jejum que expressa o nosso lamento por causa de uma vida que não consegue ser obediente a Deus, a não ser que o próprio Deus capacite para isso. Feche seus olhos. Pense um pouco. Reflita sobre suas atitudes. Se você consegue identificar um coração totalmente entregue à graça maravilhosa de Jesus Cristo, onde você serve ao Senhor com alegria, constrangido pelo amor, ou se as suas atitudes, as suas ações, o seu coração mostra que você tem feito as coisas para Deus porque você quer ser aceito por Ele. Pense um pouco sobre o que motiva você a falar mal de outra pessoa. Falar mal de outra pessoa é pecado, ponto. Mas o que motiva? Porque o que motiva vai te ajudar a entender o seu coração. E talvez o que motiva seja algo que te leva a expressar a sua confiança na obra. Eu preciso mostrar que eu sou melhor do que o outro para ser aceito por Deus. Então eu preciso diminuir o outro. Então eu preciso falar mal do outro. Deus, tem misericórdia da nossa vida. Nós somos totalmente dependentes do Senhor para vivermos conforme o Evangelho. Quantas vezes temos atitudes que revelam uma religiosidade aparente, uma espiritualidade falsa, porque não é fruto de um coração arrependido e entregue aos braços de Jesus. Mas é aquilo que nós queremos externar como quem quer ter crédito diante do Senhor. Tem misericórdia da nossa vida. Tem misericórdia da nossa vida. Ajuda-nos a nos entregarmos a essa glória, a essa graça, a esse amor, à misericórdia, e a confiarmos totalmente naquilo que Cristo fez na cruz, para vivermos refletindo o nosso Mestre, Jesus Cristo. Eu oro por aqueles que estão ouvindo essa mensagem, que ainda caminham seguros naquilo que fazem, buscando a aceitação de Deus, e que nessa noite entenderam que não há mérito algum em si mesmo, nem naquilo que fazem, mas que Jesus veio para salvar totalmente de graça, e que o esforço é entregar-se a essa graça, arrepender e crer, entregando a vida a Jesus Cristo. Salva os que são teus, Pai, para a tua glória, e transforma a vida daqueles que já são teus, para andarmos segundo o teu propósito santo e soberano. Assim pedimos, assim nós confiamos, e o fazemos em nome do nosso Salvador, Jesus Cristo. Amém. Amém.